Atos capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um homem, ou um discípulo, chamado Timóteo. Timóteo era filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam testemunho os irmãos de Listra e Icônio, e Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Por isso circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia o Senhor aumentava o número dos que iam sendo salvos. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade à noite, e veio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos na cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali estavam. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo eles para o lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que desfizeram a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas, os arrastaram na praça à presença das autoridades, e levando-os às autoridades, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior, prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente veio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro se despertou do sono, viu que estavam abertas as portas, puxou a espada para se suicidar, e Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E pregaram a palavra de Deus e a todos da casa. Naquela hora de noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, e a seguir foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por serem
por terem crido em Deus. Até o versículo 34, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 nos descreve a viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária dele. Na primeira ele foi para Chipre e Galácia. Na segunda viagem missionária ele foi para Macedônia e Acaia, região norte e sul da Grécia. Ou seja, o apóstolo Paulo foi guiado pelo Espírito Santo para levar o evangelho à Europa, que se tornaria o primeiro continente totalmente cristão. Da Europa o evangelho chegou a nós, na América Latina, América do Norte, América do Sul. Da Europa o evangelho chegou à África, à Ásia, mas a Europa se tornou um continente evangelizado a partir deste movimento do Espírito Santo. O capítulo 16 eu estou destacando novas direções do Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes vai mudar os nossos planos, as nossas metas, nossos alvos. O capítulo 16 começa, primeiro, o apóstolo Paulo querendo ir a 2 lugares. E o texto diz que o Espírito Santo não deixou. É muito interessante isso. Paulo queria ir pregar o evangelho em 2 regiões e diz que o Espírito Santo não deixou. De alguma maneira, ele percebeu Deus impedindo ele de ir a algum lugar que ele queria ir para fazer a obra de Deus. Amado, nós precisamos entender que Deus, ele nos guia também através de circunstâncias. Às vezes Deus permite que portas se fecham para que a gente não entre naquela porta. É óbvio que há momentos que portas estão fechadas, que nós precisamos orar e bater até que elas se abram. Mas há momentos que o Senhor vai nos guiar mostrando, não só pelas circunstâncias, mas também pelo discernimento que a gente vai tendo, que Deus está nos guiando para outro lugar. E Deus não apenas impediu-os de ir a um lugar, mas Deus deu uma visão a Paulo, e eles conversaram e discerniram juntos que o Senhor estava os encaminhando para a Macedônia. Ele teve uma visão de um jovem falando, passa a Macedônia, ou seja, entra aqui na Europa, ali pela região da Grécia. E hoje a Macedônia ainda precisa tanto do evangelho. Muito interessante, então, primeiro entendemos que o Espírito Santo muda nossos planos. O coração do homem pode fazer planos, mas precisamos estar sensíveis às mudanças que o Espírito Santo quer trazer a nós. Estamos quase aí no final do ano, precisamos orar, pedir ao Senhor, Senhor, mostra as direções para a minha vida, mostra se o que eu estou tentando fazer, o Senhor quer mudar minha direção, mudar a minha opinião, novas direções do Espírito Santo. E em segundo lugar, nós percebemos que não só foram novas direções do Espírito Santo, mas Deus também deu novos discípulos para Paulo, para os seus companheiros, e o primeiro deles aí no capítulo 16 é Timóteo. Os irmãos lembram desse pastor Timóteo? Ele se tornou pastor de Éfeso. Tem 2 cartas que Paulo escreve direcionado a ele como pastor, e ele aqui foi encontrado por Paulo no caminho missionário. Ele tinha um bom testemunho, ele era filho e ele era neto de servas de Deus. O pai dele não era convertido, ele era grego, por isso ele não era circuncidado, esse sinal que os judeus receberam de direção de Deus a ter todos os meninos. E Paulo o circuncida, não por uma questão de salvação. Nós vimos ontem que a salvação é pela fé e graça, não precisamos de nenhum desses rituais que o Senhor deu, ou leis cerimoniais, mas Paulo circuncida para facilitar o acesso dele aos judeus, ou seja, foi para se contextualizar com o ambiente missionário que Timóteo ia ser levado. E aqui nós vemos novos discípulos surgindo aqui de maneira muito interessante. Timóteo, que se torna um discípulo de Paulo, uma mulher chamada Lídia, que está aí no capítulo 16, a partir do versículo 11, uma irmã que tinha ali um comércio, que tinha ali todo um trabalho, ela era bem vista no local, também com bom testemunho, muito interessante isso. Ela era vendedora de púrpura, e o versículo 14 diz que ela era temente a Deus. Você pode ter temor de Deus, mas nós precisamos compreender o evangelho e se render a Jesus, e se entregar a Jesus. O versículo 14 diz que ela era temente a Deus, e ela escutava Paulo com atenção, ou escutava o que a palavra de Deus estava falando com atenção, e Deus abriu o seu coração para atender as coisas que Paulo dizia. Quanto mais temor de Deus e mais sinceridade,
Deus vai abrindo o nosso coração para compreender a aliança que nós precisamos fazer com Ele. Deus vai abrindo o nosso coração para que a gente se torne mesmo discípulo de Jesus, batizado, aliançado com a sua igreja, com o seu povo. Ela abriu o coração, ela já tinha temor de Deus, mas ela precisava abrir o coração para o evangelho do Senhor Jesus entrar, transformar e renovar a vida dela e aliançá-la com a igreja do Senhor Jesus, com o povo de Deus. Então, novos discípulos que Deus deu, além do carcereiro, que a gente vai falar daqui a pouco, a partir do versículo 27, o carcereiro. Então, além de novas direções e novos discípulos, a gente percebe aqui um discernimento espiritual que Deus dá a Paulo nessa viagem missionária. A Bíblia fala no versículo 16, do capítulo 16, que eles estavam indo para um lugar de oração. Perceberam isso no texto? 2 vezes os discípulos, os apóstolos, eles procuravam um lugar de oração. Quem é do Senhor vai amar buscar o Senhor e vai procurar outros que buscam o Senhor. E ali nesse caminho do lugar de oração, há uma jovem adivinhadora. Ela está debaixo de um espírito de adivinhação. Esses espíritos malignos que a Bíblia diz que são aqueles anjos que se rebelaram contra o estado original que eles tinham com Deus. Todos os anjos foram criados por Deus, mas a Bíblia diz que 1/3 deles se rebelou contra o governo de Deus e se tornaram esses espíritos malignos, chamados na Bíblia de demônios, que oprimem, que enganam, que trazem sobre as pessoas ideias que os afastam do evangelho de Jesus. E essas ideias às vezes são religiosas, são supersticiosas e místicas. Nesse caso era um espírito de adivinhação. Como isso impressiona as pessoas? Alguém que de repente fala de coisas do futuro. E essa mulher, esse espírito, começou a falar bem de Paulo e Silas. Você já imaginou uma coisa dessa? O espírito começou a falar: eles são servos de Deus e falam do caminho da salvação. Parecia até uma propaganda, um marketing positivo para a igreja. Mas a igreja não precisa de marketing do inimigo ou do mundo. A igreja, ela é do Senhor Jesus, e o Espírito Santo é que faz a igreja avançar. E Paulo, de repente, tem um discernimento e tem uma ira e repreende aquele espírito maligno, expulsando. E aí surge um problema. O problema é que havia por trás daquele espírito, daquela menina, pessoas que ganhavam dinheiro, lucro, dinheiro. Além disso, esse povo fica revoltado, e para poder acusar Paulo e Silas de alguma coisa errada, porque mesmo quando alguém é liberto de demônios, quem não quer crer no evangelho, quem não deseja crer no evangelho, vai se levantar contra. E aquele povo diz o seguinte, aqueles que ganhavam dinheiro dizem o seguinte: eles estão indo contra a nossa cultura. Você já ouviu isso hoje em dia? Eles estão indo contra a nossa identidade cultural, eles são judeus, eles estão querendo nos confundir. Amado, nós vivemos um tempo assim. Quando a gente fala do evangelho, alguns dizem: mas isso vai contra a cultura do povo, a cultura popular, a cultura seja ela qual for. O evangelho, ele é cultura do reino dos céus. O evangelho é verdade de Deus que contraria a cultura contaminada pelo pecado, porque a palavra cultura tem a ver com aquilo que nós cultuamos. E há muitas coisas na nossa nação e nas nações que as pessoas chamam de cultura, mas são devoções ao inimigo, devoções ao próprio homem, são idolatrias. Então eles dizem o seguinte: nós não podemos deixar esses homens falando, eles estão confrontando a nossa cultura. Na verdade, qual era a tristeza daquele povo? Eles estavam perdendo dinheiro e estavam realmente sendo confrontados numa cultura errada. Por que quando nós pregamos o evangelho tantas pessoas se iram? Porque por trás da idolatria tem gente que ganha dinheiro, e por trás da idolatria tem gente já com uma raiz cultural, uma tradição cultural, que eles não querem se converter a Jesus, ao evangelho, porque eles dizem: não, a minha tradição religiosa. E também as pessoas que ganham dinheiro por trás disso. Imagina as festas que nós temos no Brasil, por exemplo, a que está chegando no final do ano, chamada de Natal. Imagina quantas pessoas enriquecem, ganham dinheiro por trás disso. Imagina alguém chegar e falar: olha, o Natal não deveria ser voltado para isso. Poderia ser sim um momento de louvarmos ao Senhor como família, desfrutar da presença de Deus, fazer uma boa avaliação da nossa vida espiritual. Mas imagina falar isso para uma cultura que ganha dinheiro, que veio de compra.
certamente ofende as pessoas. Ou seja, muitas pessoas não se convertem porque não querem abandonar um lucro que é contrário à palavra de Deus, ou uma tradição que contraria a Bíblia. E o que fazem com Paulo e Silas? Os prendem e os açoitam. Eles são chicoteados de maneira violenta, eles ficam feridos, são lançados no cárcere. Mas aí acontece algo tremendo. Os missionários que têm esse novo tempo do Espírito, o Espírito Santo permite a eles um sofrimento que eles ainda não tinham passado. E o que Paulo e Silas fazem na prisão? O que todo servo de Deus faz quando está na luta, na dor: eles oram e louvam. Eles oram e louvam. Ao invés de eles estarem ali orando com ira ou repreendendo aquelas pessoas, eles oram e louvam ao Senhor. Porque, amado, na hora da dor, nós vamos colocar para fora aquilo que nós temos no coração. A boca fala o que o coração está cheio. Quem está cheio do Espírito Santo, mesmo na dor, ele vai louvar o Senhor. Ele pode chorar, ele pode sentir dor, mas ele vai orar, ele vai confiar no Senhor. Mesmo presos, açoitados, meia-noite, eles louvam e oram. E diz que os presos ficavam ouvindo, percebendo alguma coisa diferente. E Deus traz ali um sinal sobrenatural. Aquela prisão, ela é sacudida por um terremoto, ela é aberta, e alguns pensam: Deus abriu as prisões e eles fugiram. Não, eles ficaram ali, porque Deus abriu para mostrar o poder dele sobre todas as coisas, para mostrar que nada pode impedir os propósitos de Deus na nossa vida, que nada pode segurar um homem e uma mulher de Deus, é a palavra de Deus. Mas Paulo e Silas ficaram ali. O carcereiro pensou em se suicidar, porque viu que havia algo sobrenatural por trás daquilo. Paulo grita, fala: não faça isso, nós estamos aqui, os presos estão aqui, ninguém fugiu. O carcereiro vai lá e quer ouvir o evangelho, fala: o que eu faço para ser salvo? Ele percebe que Deus estava ali e ele queria voltar-se para Deus. Isso acontece quando nós temos uma vida de oração, de louvor. Quem estiver perto da gente vai perceber algo, e muitos vão abrir o coração para a salvação. E ali o carcereiro ouve o evangelho, ele e a casa dele são batizados. E essa é a obra missionária da segunda viagem de Paulo. E no outro dia, as autoridades vão lá e falam assim: vamos soltar eles já apanharam, já estão presos. E a partir do verso 35, nós não lemos, o apóstolo Paulo fala: não, nada de me soltar, eu sou cidadão romano e eu quero os meus direitos. Amado, a gente mesmo sendo servo do Senhor, nós podemos sim requerer os direitos que nós temos como cidadãos, sem ira, sem violência, mas nós podemos falar: não, nós temos alguns direitos, e Deus pode usar isso para nos proteger em muitos momentos. Em outros não, como o apóstolo Paulo mesmo, depois foi martirizado juntamente com todos os outros apóstolos, menos João. Mas ele buscou os seus direitos de alguma forma para poder se proteger e continuar se respaldando para o evangelho ser pregado por todos os lugares. Concluo então a palavra de hoje dizendo que o Espírito Santo pode mudar nosso coração, nossas opiniões, nossas direções. Quem sabe nessa manhã o que nós precisamos, lendo Atos 16, é pedir ao Senhor: Senhor, mostra o caminho que eu estou tentando traçar, mas que não é teu. Muda opiniões do meu coração. Quem sabe nós podemos nesse tempo ouvir de Deus novas direções. E às vezes Ele está nos impedindo de tomar decisões e destinos que não seria a vontade perfeita dele. Porque Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita, como diz Romanos capítulo 12. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que sejamos sensíveis às direções do Espírito Santo. E mesmo se sofrermos, como Paulo e Silas, vamos continuar orando, adorando, sabendo que Deus está no controle de tudo. O louvor na hora da dor, amado, ele tem um aroma especial para Deus, porque é um louvor que não depende das circunstâncias, é um louvor centralizado em quem Deus é, na verdade de quem Deus é. O louvor não pode ser um momento emocional de alegria que nós passamos. O louvor tem que ser vestes. A Bíblia diz que Deus vai colocar sobre nós vestes de louvor. Isso significa um estilo de vida, uma personalidade que exala louvor, glória a Deus. Louvar a Deus é reconhecer que Ele é soberano, está no controle de tudo, e nós confiamos nele. O Senhor Jesus nos abençoe e nos dê direção pelo seu Espírito. Amém. Glória a Deus.